Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso tão esperado curso de análise de pontos de função. Eu sou o professor Fernando Pedrosa e quem acompanha as minhas aulas sabe que eu já gravei várias matérias aí de TI para concursos, especificamente nas áreas de gestão e governança de TI e engenharia de software. Engenharia de software, né, esse último tópico, que tem tudo a ver com essa aula de análise de pontos de função. É um curso extenso, tem várias submatérias aí dentro de engenharia de software. E nós começamos lá atrás, desde a nossa aula introdutória, vendo modelos de processo, metodologias de desenvolvimento. Depois estudamos o processo unificado, né, o famoso RUP, que foi bom para a gente ter aquela visão geral das principais disciplinas da engenharia de software. E basicamente, a partir dali, nós entramos em detalhes dessas principais disciplinas de engenharia de software. Estou falando de requisitos, análise, projeto, testes e qualidade de software. Também gravei a aula de UML. E recentemente o curso de padrões de projeto, que foi o primeiro tópico especial, digamos assim, de desenvolvimento de sistemas e engenharia de software gravado por mim, né? Tudo isso que eu falei para vocês, a gente já tem videoaulas gravadas aí, acho que a maioria de vocês que acompanha aí já deve ter visto. E, como eu comentei, agora é o momento de nós entrarmos nesses tópicos especiais. Padrões de projeto foi o primeiro desses tópicos e os próximos são assuntos complementares à engenharia de software e desenvolvimento de sistema que não fazem parte efetivamente do tronco da matéria engenharia de software, mas são ramificações importantes, pessoal, que muitas vezes caem em prova, né? São assuntos complementares que vez ou outra aparecem lá mais ou menos questões em provas de concurso. Eu estou falando de tópicos como usabilidade, acessibilidade, os próprios padrões de projeto, né? Que eu gravei um tipo de padrão de projeto, que são os clássicos, né, do Gang of Four. Existem outros tipos de padrões de projeto. Que mais? Análise estruturada e assim por diante. Tudo que não foi gravado ainda eu pretendo gravar no futuro, tá? Porque essas coisas levam tempo, porque você precisa atualizar o material, estudar, se atualizar naquele assunto e assim por diante. Bom, mas voltando ao que interessa, eu estava dizendo a vocês que um desses tópicos especiais, justamente cujo material eu atualizei, estudei a fundo, resgatei todas as minhas anotações, é exatamente análise de pontos de função para concursos. Fiquem tranquilos que é um tópico com o qual eu trabalho no dia a dia, né, na minha vida real, lá no Tesouro Nacional. De vez em quando eu faço umas contagens de pontos de função nos nossos projetos. E eu fui bastante cuidadoso ao elaborar esse material aqui. Basicamente eu compilei tudo aquilo que interessa para concursos e já caiu em prova alguma vez, né? E mais um pouco, na verdade. Claro que é sempre bom nós termos uma sobra nos nossos estudos, né, pessoal? Eu sempre comento isso com vocês. Uma espécie de gordura. Ou seja, estudar aquilo que costuma ser cobrado em prova, mas também ir um pouco mais além, para a gente ficar tranquilo caso novos aspectos sobre aquele assunto passem a ser cobrados em provas de concurso, ok? Então eu compilei tudo isso nesse material aqui, tem tudo aquilo que interessa para análise de pontos de função e mais um pouco. Detalhadamente, deixa eu falar um pouco o que é que nós vamos ver aqui nessa aula. Nós vamos ver um pouco sobre métricas de software, para que elas servem, como elas são utilizadas. Uma dessas medidas de métricas de software é exatamente aquela que analisa o tamanho do software, ou o tamanho funcional de um software. E é exatamente aí que entra a técnica de análise de pontos de função. Nós vamos ver o histórico da técnica, seus conceitos básicos e, mais ou menos no meio da aula para frente, nós vamos detalhar, entrar a fundo, né, em profundidade no processo de medição funcional propriamente dito. É aquele onde você estabelece o que é que você quer medir, coleta os dados e acaba chegando na contagem final. Tem vários detalhes envolvidos por trás desse processo de medição funcional. A gente vai ver todos eles que interessam para a APF em concurso, ok? Além disso, como uma espécie de apêndice dessa aula, eu vou falar um pouco sobre os pontos de função ajustados, né? O famoso fator de ajuste, que, como vocês vão ver, apesar de ser um componente opcional da técnica de análise de pontos de função hoje em dia, ainda costuma ser muito cobrado em prova, né? O famoso fator de ajuste. Depois de vermos todo o processo de medição funcional, eu vou abrir uma espécie de apêndice mais para o final da aula para
comentar um pouco sobre o fator de ajuste. Apesar de estar sendo descontinuado pelo manual de contagem oficial de pontos de função, mas ainda é um aspecto cobrado em prova, então também vamos ver algumas coisas sobre o fator de ajuste, ok? Como é de praxe já, né, vamos fazer vários exercícios, e dessa vez, especificamente, eu tive o cuidado, né, recebi o feedback aí de alguns alunos, pedindo para eu variar um pouco mais, ou pelo menos tratar das principais bancas organizadoras nos exercícios que nós abordamos nas nossas aulas, né? Então, vamos fazer vários exercícios aqui durante essa nossa aula de pontos de função, mas dessa vez eu tive o cuidado de escolher mais bancas, né, as principais do país: CESP, FCC, ESAF, SES Gran Rio e outras bancas menores aí como FGV, Consuplan, outras bancas que costumam aparecer também aí no cenário de provas nacional, ok? Como não poderia deixar de ser também, vamos dar uma olhada aqui no próximo slide na bibliografia que eu utilizei para montar essa aula. E assim a gente encerra esse trecho, né, com essa pequena introdução e a gente inicia a nossa aula propriamente dita no próximo trecho. Mas antes vamos dar uma olhada nessa bibliografia aqui, pessoal. Sempre falo para os meus alunos, né, sempre falo para vocês. Essas aulas aqui, o meu objetivo é passar aquela visão objetiva, aquela visão compilada do que é mais importante sobre o assunto, dar algumas dicas, dizer quais são as cascas de banana que vocês devem evitar, quais são os principais pontos que vocês devem focar e coisas desse tipo. É como se eu estivesse dando aqui para vocês, pessoal, o caminho das pedras, né? E já ajuda muito. Eu fui concurseiro, né? Vocês sabem bem disso, lá no passado, e sentia muita dificuldade lá em 2007, 2008, principalmente lá em Recife, né? Que é a minha cidade natal, de encontrar justamente essas dicas, né? Esses caminhos das pedras aí para você trilhar aquilo dali para estudar para concursos, saber o que é mais importante, qual é o melhor material. Por que eu estou dizendo isso? Esse é o meu objetivo nessa aula. Mas é claro que, assim como qualquer outra aula, eu praticamente, toda aula eu falo isso, mas eu gosto de ressaltar isso para não deixar dúvida em ninguém. Assim como qualquer aula, eu vou lhe dar os principais tópicos aqui, mas a completude do assunto você só vai conseguir alcançar, você só vai encontrar nas bibliografias oficiais, nas bibliografias recomendadas sobre o assunto. Não tem jeito. Então eu sempre digo para os meus alunos: olha, veja a minha aula. Se você escolheu estar vendo essa aula, ok, ótimo. Eu acho que você vai considerá-la muito proveitosa e vai aumentar a sua taxa de acerto aí em 80%, 90% desses assuntos que nós estamos abordando. Ok. Mas se você quer ter uma visão completa, quer ver tudo sobre o assunto para garantir que você foi lá na raiz, né, lá na fonte do assunto, não tem jeito. Você tem que encontrar e correr atrás das bibliografias desses assuntos. Beleza? Bom, é isso que eu estou mostrando aqui para vocês nesse slide. Especificamente para análise de pontos de função, estou dando a vocês duas opções. Na verdade, a literatura é vasta, ok? Inclusive, os dois livros principais de engenharia de software, né, que são velhos conhecidos nossos, o Pressman e o Somerville, ambos falam sobre métricas de software e análise de pontos de função. Só que, obviamente, são livros de propósito geral, né? Não são livros específicos de APF. Você vai ver lá alguma coisinha no capítulo de métricas de software sobre APF, mas só aquele resumão ali, porque não é um livro específico sobre análise de pontos de função. Estou dizendo isso porque se você já tem o Pressman ou o Somerville, o que é bastante provável, né? Porque hoje em dia todo mundo que estuda seriamente engenharia de software tem pelo menos um desses dois livros, você pode dar uma olhada neles lá no capítulo de métricas e ter um entendimento básico sobre APF. Agora, isso não vai ser suficiente para você resolver questões específicas de APF que caem em provas de concurso, ok? Para isso, você precisa correr atrás de livros específicos, de fontes específicas, dedicadas exclusivamente à análise de pontos de função. Bom, estou dando a vocês aqui duas opções famosíssimas, né? Quem já estudou análise de ponto de função, isso daqui já é bem manjado. A primeira opção é o livro do Carlos Vasques, Análise de pontos de função, medidas estimativas e gerenciamento de projetos de software. Tá aí a editora. A última edição é a 12ª, recomendo que vocês adquiram ela, ok?
porque essa edição mais nova, ela aborda as mudanças da última edição, da edição mais recente do Manual de Práticas de Contagem, ok? Então, a minha recomendação para você é o seguinte: se você nunca estudou análise de ponto de função, começa por esse livro aí do Carlos Vasques, ok? Por quê? Porque ele é um livro, né? Ele não é um manual, que ele é um livro, é óbvio, né? Que ele é um livro, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Ele não tem aquele caráter de manual, né? Ou de especificação oficial sobre alguma coisa. Ele tem um caráter mais didático, ele tem uma organização mais fácil de você seguir. Então, se você nunca estudou análise de ponto de função, eu recomendo que você comece aí pelo livro do Carlos Vasques. Não é um livro caro, acho que está na faixa aí de R$70, R$80 por aí, comparado, né, a outros livros aí muito mais caros do que isso, e vai lhe dar informações importantíssimas e didáticas, inclusive, para você aprender sobre análise de pontos de função. Ok. Agora, se você quer utilizar a bibliografia oficial sobre pontos de função, segundo o Grupo Internacional de Usuários de Pontos de Função, né, o IFPUG, aí você tem que ir no Manual de Práticas de Contagem, né, o famoso CPM, Counting Practices Manual. É daí que muitas questões de concurso são tiradas. Na verdade, se vocês pegarem e fizerem um mapeamento aí de questões de concurso que cobram análise de pontos de função, fatalmente, né, 90% das vezes essas questões são retiradas ou do livro do Vasques ou do Manual de Práticas de Contagem. Os outros 10% são questões que foram retiradas ali do Pressman, do Somerville, alguma frasezinha básica lá desses livros, ok? Então o Manual de Práticas de Contagem, o famoso CPM do IFPUG. IFPUG nós vamos ver daqui a pouco o que é, tá, pessoal? É uma entidade internacional aí de usuários de ponto de função, tá? Da técnica de análise de pontos de função. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Esse manual é considerado justamente o tomo oficial, né? Ou seja, a referência oficial sobre a técnica de análise de pontos de função. É daí onde você vai encontrar todo o processo de medição funcional, as definições de glossário oficiais sobre a técnica e assim por diante, ok? Claro que existem outros grupos de usuário de pontos de função, tá, pessoal? Por exemplo, nós vamos ver aqui um resuminho sobre a NESMA, né, que é um grupo de usuários da Holanda sobre pontos de função, que algumas vezes a NESMA é cobrada em algumas provas de concursos aí, mas o nosso foco aqui vai ser no Manual de Práticas de Contagem do IFPUG, que é o que 99% das vezes cai em prova, ok? Só estou comentando isso com vocês para vocês não acharem que o IFPUG é o único grupo de usuários da técnica de análise de pontos de função. Existem outros, mas esse daqui é de longe o mais abordado, o mais aceito internacionalmente e é o que cai em prova, que é o que interessa para a gente aqui, né? Bom, a última edição do CPM é a edição 4.3.1 e vocês podem adquirir o Manual de Práticas de Contagem de duas maneiras. Vocês entram lá no site do IFPUG, né? Procura aí no seu buscador IFPUG, se eu não me engano é ifpug.org, tá? Vocês procuram lá o manual. Ele custa em torno de $100 se você quiser adquirir o manual, só o PDF do manual, né? Existe uma versão em português já também, tá, pessoal? Não precisa ser só em inglês. Ou, se você quiser, você pode se tornar um membro do IFPUG durante um ano. A anuidade para você se tornar um membro do IFPUG durante esse período é de $180. É um pouquinho mais caro, mas vai lhe dar acesso a mais recursos, né? Você vai ter acesso a artigos, a cases, a mais materiais lá dentro do IFPUG, ok? Materiais de treinamento, inclusive. Então, você tem essas duas maneiras de adquirir o CPM, aí, o Manual de Práticas de Contagem. Ou você paga $100 para adquirir ele isoladamente, ou você vira um membro do IFPUG por $180, e aí você tem acesso ao manual e várias outras coisas, vários outros recursos e materiais que um associado do IFPUG pode ter acesso, ok? Beleza, pessoal. Era isso que eu tinha para falar sobre a bibliografia. E para fechar esse trecho, vamos nos livrar aqui rapidamente desses conceitos básicos aqui antes de a gente falar sobre métricas de software e medições, né? Então, olha só, já que a gente vai falar sobre tudo isso, é interessante a gente definir primeiro esses três conceitos básicos aqui para ninguém se confundir. O primeiro conceito é o de medida.
O que é uma medida, pessoal? É um padrão, é algo que foi estabelecido para você dimensionar coisas. Pode ser unidade de tempo, custo, peso, unidade de tamanho funcional, que é exatamente o que nós vamos ver aqui como ponto de função. Ponto de função é uma medida de tamanho funcional do seu software, ok? Então, medida é o nível mais fino, é o nível mais granular daquilo que você está tentando analisar. Ok. Métrica são unidades derivadas. Normalmente são associações entre duas medidas elementares diferentes. Tá lá, ó. Métrica é uma composição de uma ou mais medidas. Por exemplo, quando você junta uma medida de tempo com uma medida de tamanho funcional, aí você pode chegar na métrica de, por exemplo, horas por ponto de função. Né? Você pode dizer, ó, o meu programador demora 2 horas para programar, né, para codificar um ponto de função na linguagem X, por exemplo. Ah, beleza, isso é uma métrica derivada. Você pegou duas medidas, fez uma composição entre elas e chegou numa métrica significativa para o seu projeto, ok? Tempo médio entre falhas e assim por diante. E por fim, o próprio ato de medir, né, que é a medição. É onde você captura as informações, coleta os resultados sobre essas medidas que foram estabelecidas anteriormente, ok? Eu só estou definindo esses conceitos básicos aqui, já nesse trecho introdutório, pessoal, para a gente se livrar disso daqui e vocês entenderem, né? Quando eu falar sobre métrica, quando eu falar sobre medida ou medição, existem esses conceitos aqui já bem estabelecidos na comunidade internacional sobre o que significa cada um, ok? Beleza, pessoal? Então, no próximo trecho, nós vamos começar falando sobre medições, sobre métricas de software de uma forma geral, né? Por que a gente se dá o trabalho, por que nos preocupamos em medir projetos de software? Ainda não vou começar a falar sobre pontos de função propriamente ditos no próximo trecho, porque antes de falar sobre eles, a gente precisa dar essa contextualização geral sobre esse mundo de métricas de software, né? E por que a gente se dá o trabalho de fazer isso? Quais são as vantagens de você medir projetos de software? Ponto de função é uma medida específica para uma característica específica do seu software, que é o tamanho funcional dele. Mas existem N outras medidas para N outros parâmetros que você eventualmente desejaria acompanhar no seu projeto, ok? Então vamos, no próximo trecho, começar a falar primeiramente sobre essas métricas de software de uma maneira em geral, para a gente contextualizar o assunto, ok? Voltamos já, até daqui a pouco.